Olá, você está no canal Chave e Fechadura, do professor e farmacêutico Leandro Giorgetti. Este resumo em vídeo com conteúdo explicativo foi preparado com muito carinho, pensando especialmente em você, aluno de graduação do curso de farmácia, que quer dar aquele gás e complementar os conteúdos aprendidos em sala de aula. O nosso tema central hoje é a toxicologia alimentar. Nós vamos mergulhar de cabeça no universo daqueles perigos químicos e biológicos totalmente invisíveis que rondam os nossos alimentos. E, claro, entender os rigorosos parâmetros científicos que a gente usa para gerenciar tudo isso. O nosso roteiro de hoje está dividido em 6 paradas rápidas. 1. Fundamentos e cenário geral. 2. Avaliação de risco e parâmetros. 3. Toxinas naturais e antinutricionais. 4. Micotoxinas, o perigo invisível. 5. Contaminantes de processamento e embalagem. E para fechar, o item 6, gestão de risco e vigilância sanitária. Bora começar pela seção 1, Fundamentos e cenário geral. Afinal, o que realmente significa dizer que um alimento é seguro de verdade? Sabe aquela confusão clássica de termos? Pois é, a gente precisa separar as coisas. A segurança alimentar é basicamente garantir que a população tenha acesso físico e econômico a comida suficiente e nutritiva na mesa. Já a segurança do alimento, também chamada de inocuidade, é outra história. É garantir que essa comida esteja totalmente livre de perigos físicos, como um caco de vidro, biológicos, como as bactérias, e os perigos químicos, que é a nossa grande estrela aqui na toxicologia. Resumindo a ópera, não tem como existir segurança alimentar se não houver a segurança do próprio alimento. E olha que interessante, quando a gente fala de agentes químicos na comida, nem sempre eles causam aquela intoxicação aguda logo de cara. Alguns atuam como agentes antinutricionais. O que isso significa na prática é que essas substâncias não oferecem nenhum valor para a nossa nutrição e, de quebra, bagunçam toda a bioquímica normal do corpo. Elas podem, por exemplo, sequestrar minerais vitais como o iodo ou simplesmente travar a absorção de vitaminas que a gente precisa muito. Vamos avançar para a seção 2, Avaliação de risco e parâmetros. Como a gente calcula esse risco lá na bancada usando matemática e ciência? Na nossa rotina científica e farmacêutica, risco não é chute, é cálculo. O processo tem 4 passos obrigatórios. Primeiro, a gente identifica o perigo, descobrindo qual é o estrago que a substância causa. Segundo, a gente caracteriza esse perigo, estabelecendo a curva de dose-resposta para achar uma dose segura. Terceiro, avaliamos a exposição, ou seja, quanta a população realmente come daquele alimento no dia a dia. E por fim, a caracterização do risco, onde a gente cruza a toxicidade com a exposição real para bater o martelo. Essa ingestão está dentro de uma margem segura ou não. Isso nos leva a um dos conceitos mais brilhantes e conservadores da toxicologia, a regra do número 100. Quando os cientistas encontram a maior dose que não causa efeito nenhum em animais de laboratório, que a gente chama de NOAEL, a gente não passa esse valor direto para humanos de jeito nenhum. A gente aplica um fator de segurança de 100, ou seja, divide a dose por 10 para compensar as diferenças entre as espécies e depois divide por 10 de novo para compensar a imensa variabilidade genética entre nós humanos. É só fazendo essa conta super cautelosa que a gente chega na ingestão diária aceitável, a famosa IDA. E falando em efeitos, nós temos perfis de toxicidade diferentes. A toxicidade aguda é aquele alarme imediato. Ela acontece pouquíssimo tempo depois que a pessoa ingere uma dose alta do agente tóxico. Os sintomas são muito visíveis e drásticos, tipo um desconforto gastrointestinal fortíssimo, servindo como um aviso claro e rápido de que houve intoxicação. Em contrapartida, a gente tem o grande vilão moderno, a toxicidade crônica. Ela acontece quando você é exposto a doses bem baixinhas de um contaminante, mas de forma repetida ao longo de anos ou até décadas. Você não sente nada no dia seguinte. O problema é o desenvolvimento silencioso e progressivo de lesões no fígado, nos rins ou até o surgimento de um câncer lá na frente. É exatamente por esse efeito conta-gotas que os contaminantes residuais exigem tanta atenção. Chegamos à seção 3, Toxinas naturais e contaminantes ambientais. Vamos falar agora daqueles perigos químicos que já vêm da natureza ou do ambiente ao redor. Sabe aquele papo de que, se é natural, é totalmente seguro? A biologia discorda totalmente. Tem muita toxina natural por aí. Um ótimo exemplo é a solanina, que fica naquelas partes esverdeadas da batata. Tem também a linamarina, que é um glicosídeo presente na mandioca brava, que pode liberar cianeto puro se a raiz não for muito bem processada. E se a gente for para o mar, temos as biotoxinas supercomplexas, como as da ciguatera e as que a gente encontra no famoso baiacu.
Mas não são só plantas e animais que geram toxinas. Temos os contaminantes que vêm do ambiente, como os temidos metais pesados que sobem pela cadeia alimentar a partir do solo e da água. O chumbo, por exemplo, inativa enzimas essenciais e causa a síndrome do saturnismo. O cádmio ataca severamente os ossos e rins, causando aquela doença dolorosíssima chamada de itai-itai. E o mercúrio, que no oceano vira metilmercúrio, simplesmente bloqueia enzimas vitais e destrói o sistema nervoso central, acumulando no corpo aos pouquinhos. Seção 4. Micotoxinas, o perigo invisível. Essa parte aqui é fascinante. Nós vamos falar daqueles metábolos tóxicos que os fungos produzem quando passam por situações de estresse. Para você ter uma noção real do tamanho dessa encrenca, os dados da FAO estimam que, em média, 25% de toda a produção agrícola mundial está contaminada por micotoxinas todos os anos. 1/4 da comida do planeta. O impacto disso na economia e na nossa saúde pública é simplesmente assustador. Pessoal, isso aqui despenca em provas de graduação e concursos, então prestem muita atenção. A aflatoxina, que vem do Aspergillus flavus, é super hepatotóxica e causa câncer. Ela ataca amendoim, milho e, se o animal comer ração contaminada, ela vai parar no leite. A ocratoxina detona os rins e aparece muito no café e nas uvas. A patulina adola maçãs e suco de maçã. Já a zearelenona ataca cereais como a cevada e causa síndrome estrogênica. É o fungo usando química pesada para se defender e que acaba atingindo o nosso corpo. Vamos para a seção 5. Contaminante de processamento e embalagem. E quando o perigo é indiretamente adicionado na hora de preparar a comida ou até pela vasilha onde ela está guardada. O simples ato de esquentar a panela muda tudo. Os nitritos que a gente usa legalmente para conservar salsichas e embutidos podem se transformar em nitrosaminas no calor. Sabe quando a gordura do churrasco pinga na brasa e sobe aquela fumacinha? Ali ocorre a pirólise, que forma hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, como o benzopireno. E aquela batata frita bem torradinha esconde a acrilamida, que aparece quando fritamos amidos em altas temperaturas. O problema? Todos esses compostos têm potencial cancerígeno super bem documentado. E o perigo não para no fogão, ele está na embalagem também. Existe um fenômeno chamado migração. Dependendo do tempo, da temperatura e da quantidade de gordura no alimento, a embalagem solta substâncias nele. Bisfenol A e os fitalatos são clássicos. Eles migram do plástico e bagunçam nossos hormônios. O calor também faz resinas como estireno irem parar na comida. Sem falar nos famosos PFAS, usados naqueles papéis de fast food que não sujam de óleo, que simplesmente se acumulam para sempre no nosso corpo. Seção 6, a nossa última parada. Gestão de risco e vigilância sanitária. No meio de tanto contaminante invisível, como que a gente se protege na prática? Lá no nível macro, quem manda são as agências regulatórias. Lembra daqueles cálculos matemáticos de IDA que a gente falou? Eles usam isso para criar limites máximos rigorosos, vigiam as plantações de perto e batem duro nas regras. Se um caminhão de grãos, por exemplo, testar acima do limite para aflatoxina, o lote é barrado na hora. E se por acaso já chegou no supermercado, as autoridades disparam um recall urgente para tirar tudo das prateleiras e proteger o consumidor. Mas o grande segredo é o que você faz dentro da sua própria cozinha. E aqui vai uma dica de ouro para a vida. Se aquele restinho de pão ou amendoim mofou, joga tudo fora. Arrancar sua parte verde não resolve, porque as hifas invisíveis do fungo já tomaram conta de tudo. E não, esquentar o alimento não mata a toxina, ela resiste ao calor. Além disso, comece a preferir potes de vidro, jogue fora aquelas panelas antiaderentes todas riscadas e pare de esquentar comida no micro-ondas usando plástico. São essas pequenas mudanças que reduzem a nossa exposição crônica a zero. Fica aqui então uma provocação bem importante para vocês, futuros colegas de profissão. Considerando todo esse acúmulo crônico de agentes tóxicos que não vemos, até que ponto as nossas escolhas automáticas na hora de guardar, preparar ou embalar a comida estão traçando o futuro da nossa saúde e da saúde dos nossos pacientes? É isso, pessoal. Agradecemos por você assistir esse vídeo, esperamos que este conteúdo tenha sido muito útil para você. Inscreva-se no canal Chave Fechadura e compartilhe com seus colegas em suas redes sociais. Até a próxima!